Agora vamos estudar sobre, na nossa parte 3 nós iremos estudar sobre protocolos de comunicação. O que que, que são esses protocolos de comunicação? Por que, por exemplo, o S32 tem o protocolo SPI, 2C, o ART, e 2C e CAN, enquanto o Arduino só tem SPI, e 2C e o ART? Você precisa desse protocolo de comunicação para poder transferir, conversar dados, mandar dados, receber dados, enfim, etc. Entre o microcontrolador e o sensor, entre o microcontrolador e o atuador. E existem diferentes maneiras de fazer isso, e esses protocolos já estão instituídos e muitos sensores vão utilizar isso. O primeiro protocolo de comunicação importante é o ART, comunicação ART, o ART, enfim. Nós teremos aqui como é que se fala? Um texter, ou sei lá, transferidor, transmissor, agora eu lembro a palavra, transmissor, que é o T, e um receptor, que é o R. Então, você vai pegar o seu microcontrolador, como explicado aqui anteriormente. O seu microcontrolador vai pegar essa saída T e vai conectar na entrada R do seu sensor. E você vai pegar a saída T do seu sensor e conectar na saída R do seu microcontrolador, porque aí assim eles vão poder conversar. O que é feito para poder existir uma comunicação na comunicação ART? Como nós que estudamos essa área de tecnologia sabemos, tudo é 0 e 1, tudo é 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, enfim. Tudo é uma grande montagem e escrita em binário. O que acontece aqui na comunicação ART é que o transmissor vai enviar uma filinha de dados 01001 em uma sequência, óbvio, e o receptor vai receber essa filinha de dados. E nele, ele vai construir esses dados e vai entender o que está acontecendo. Então, vamos dizer que estamos falando de um sensor de temperatura. Nós temos uma medição de temperatura indo de 0 a 12, sei lá, 0 a 10. Enfim, não vou entrar em muita especificidade. O microcontrolador vai enviar um sinal 1 nessa porta T aqui para a porta R do sensor. 1. Então, o sensor entende que quando ele recebe 1, ele tem que mandar o valor da temperatura, que está em binário. Sei lá, o valor é 01001. Então, o sensor vai vindo da porta T dele para a porta R do microcontrolador, enviar essa filinha de dados. Quando não tiver mais nada, o microcontrolador entendeu que não tem mais nenhum dado para receber, vai organizar esses bits que ele recebeu e vai entender qual é a temperatura, vai transformar esse número binário em um número digital para você, em um número inteiro para você entender o que aconteceu. Que nem estava demonstrado aqui, foi enviado esse código aqui, 10101010 nessa sequência, e o receptor entendeu que o transmissor enviou a letra S para o receptor. E, na verdade, é assim que o seu computador conversa com o seu microcontrolador, por comunicação UART. Por isso, existem tipos de UART, e não é nem do Arduino. Isso aqui é tipo de comunicação UART na ESP32. Porque no Arduino só existe uma UART, que é a que conversa com o seu computador. Existe a UART0, que é do sistema, que é utilizada para upload do código e monitor serial via USB. E se ela não estiver desligada na hora de receber o código, se o monitor serial não estiver desligado, você não consegue utilizar esse protocolo para essa porta para poder fazer o upload do código. E por isso tem que se fechar o monitor serial, que nem foi explicado nas outras partes. A URT1, que é interna, geralmente reservada para memória flash interna, você usa o remapeamento de pinos. Então, você pode utilizar mais de uma UART no S32, mas isso teria que ter o remanejamento de pinos e também tem que tomar cuidado com o que você vai estar fazendo no seu código, porque se você tiver um protocolo que utiliza essa comunicação por base e você quiser utilizar esse mesmo protocolo para outra coisa, você pode acabar gerando conflitos e não fazendo o seu código funcionar. Então, para ser de uma maneira segura, utiliza somente a UART2, que é a melhor opção para conectar módulos externos, como GPS, sensores e outros microcontroladores, se tem como conversar com outros microcontroladores através de um microcontrolador. E você pode remapear.
quais portas você utilizar. Não precisa ser necessariamente essas que foram demonstradas aqui, que é a 17 e a 16. Por base, utiliza porque elas não têm outras coisas para serem utilizadas. Você pode fazer em outras portas, se assim você preferir. Bom, Que é, que é dessa seguinte maneira. Você, dentro do seu código do Arduino IDE, você vai colocar a sua hardware serial, vai definir os dois pinos, no caso aqui está usando o padrão 16 e 17, escrevendo hardware serial mais serial, aqui está utilizando a URT1, até por curiosidade, mas poderia ser a URT2, que não estava especificado aqui, e aqui é a declaração do sensor. Lá dentro do seu void setup, você vai definir aqui a mySerial.begin, que é isso aqui, ou seja, você vai iniciar comunicação ART, vai falar em qual frequência ela vai conversar, porque não pode ser a mesma frequência que outras coisas, cada uma tem sua frequência, tem a 4.800, tem a 9.600, tem a 115.200, enfim. Qual protocolo vai utilizar? Que é a serial 8N1, tem vários tipos de protocolo, não vou entrar nesses detalhes. E quais as portas RX e TX estão sendo utilizadas? No caso, você modificaria aqui para alterar aqui. E aqui já tem, é bom que nesse exemplo aqui já tem uma demonstração do que será falado depois. Mas, para você não ter que ficar mexendo nesses bits, você usa normalmente outras bibliotecas que já sintetizam esse protocolo para você e torna a sua vida muito mais fácil. A segunda comunicação, a comunicação I2C, ela utiliza as portas, que nem dito anteriormente, as portas SDA e SCL, tanto do Arduino quanto do ESP32. Ela é uma comunicação que te permite que o mesmo Arduino converse com vários componentes ao mesmo tempo. Então, diferente aqui da UART, que você só conversa de uma coisa para outra, é uma comunicação fechada, como se fosse duas pessoas conversando só elas duas. Aqui é como se tivesse uma sala em que o mestre vai mandar e os escravos vão obedecer. No Slayer e os Slayers e o Master. Enfim, você conectaria SDA e SCL na correspondência, né? E a SDA e SCL na SDA e SCL do que você quer. E os dados que seriam enviados aqui seriam enviados para todos. Existe também como você, em alguns módulos, você consegue setar qual que deve receber aquele dado. Então, por exemplo, se eu definir que o módulo 1 vai receber um dado, eu vou enviar esse dado para todos, mas somente o módulo 1 vai ouvir esse dado, o resto vai só descartar. A comunicação SPI, ela é uma mistura entre o ART e a I2C. Ela tem aqui o de clock, o valor de clock. Ah, esqueci de explicar isso, uma coisa importante. Por que que tem esses dois cabos? Existe o clock e existe o SDA. Quando você, por exemplo, tem aqui a comunicação UART, você tem aqui esses dados fluindo dessa maneira, né? O que acontece? Como é que o microcontrolador que que está distante, ele vai saber que ele deve entender que são dois uns em vez de só um? Tipo, aqui fica meio óbvio nessa onda quadrada. Mas por que que isso aqui não é só 1, 0 em vez de 1, 1, 0, 0? Por causa desse botão de clock. O clock, ele vai vibrar em uma determinada frequência. Então, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os dados serão enviados em binário, obviamente, dentro desse clock. Então, se em dois tempos do clock se manteve em 1 o nível lógico do SDA, logo entende-se que foram dois números uns enviados. E assim por diante. Aqui também aparece o clock, que é SCL, em alguns casos vai ser SCK, enfim. No protocolo SPI aparece esse S também. Normalmente aparece como SCK, mas aí de qualquer coisa. E aparece também, por que eu disse que ele é uma coisa parecida com o ART? Porque tem o, o pino que envia do master, ou seja, do mestre para o escravo, e o pino que recebe do escravo para o mestre. É uma comunicação mais completa e realmente, alguns sensores precisam dessa complexidade. Outros podem ter uma coisa mais simples, como essa comunicação aqui, mas isso vai depender da complexidade do sensor, então é importante saber de todos para você poder utilizar.
saber utilizar corretamente cada sensor. Aqui, no caso, o MOSI significa Master Output Slave Input, ou seja, sairá dados do mestre e irá para o slave. E aqui, MISO significa Master Input Slave Output, ou seja, sairá dados do slave para o master. E aqui é uma parte principal do protocolo de comunicação SPI, uma das partes mais principais dele, são os chips. Se você notar aqui, todos os slaves têm só uma saída, uma entrada SS, SS, SS. Porém, o master, ele tem mais de um SS, tem aqui SS1, SS2, SS3. Isso são chips de comunicação. Então, dentro do meu código, eu vou definir, se eu estiver utilizando mais de um componente SPI, que tem comunicação SPI, que um vai ter a comunicação, um vai ser o chip um vai estar no chip 2 e o outro vai estar no chip 3. Então, quando eu enviar dados pelo meu MOSI, e quando eu for receber dados pelo meu MISO, no meu master, se eu tiver com o S1, SS1 ligado, eu sei que eu estou ouvindo coisas do meu slave 1. Se eu tiver com o meu SS2 ligado, eu sei que eu vou estar ouvindo coisas e enviando coisas para o meu slave 2. Assim, eles conseguem conversar de uma maneira muito mais organizada. Então, não fica uma comunicação um pouco mais bagunçada, como esse aqui, que é tipo eu gritando numa sala. Tipo, se eu for, vamos dar, fazendo uma analogia, como se eu estivesse dentro de uma sala e eu gritasse o nome de alguém, eu vou gritar o nome de alguém, e essa pessoa vai entender que eu tô falando com ela, mas está todo mundo ouvindo. E isso pode acabar bagunçando a comunicação, outras coisas. Aqui não. Aqui é como se eu estivesse falando, mesmo que eu estivesse numa sala com muitas pessoas, eu estou falando diretamente com alguém. E lá na UART, eu estou falando somente com alguma pessoa isoladamente. E, fazendo um resumo, o ART é uma linguagem mais simples, a velocidade é mais lenta, porque você tem que enviar um bit a bit, e os dispositivos só podem ser dois, e o número de fios com GND, no caso, isso aqui é um pouquinho mais complexo, são 3 fios GND, número de fios com o GND, então eu precisaria de pelo menos 3 fios para poder fazer essa comunicação, que é o TX, o RX e o GND, e não tem a configuração Master-Slave. Na comunicação I2C, é mais fácil de montar vários dispositivos, porque eu só tenho que conectar em 2 fios, é uma comunicação mais rápida, eu posso conectar 628 dispositivos nessa sala, eu utilizo só 3 fios, né, o SDA, o SCL e o GND, e tem múltiplos masters e slaves, porque eu posso conectar mais de um mestre naquela sala. Quem é mestre vai saber que é mestre. Normalmente os protocolos os códigos vão até perguntar assim, se tem algum mestre, vendo se tem algum mestre falando, se não tiver nenhum mestre falando, ele fala. Enfim, no protocolo SPI é o mais complexo de todos, mas também é o mais rápido de todos, porque ele não tem que esperar essa fala tudo no meio de uma sala. É muito mais complexo e aumenta devida e tem tipo muito mais complexidade e muito mais dispositivos, só que talvez não seja tanto quanto o I2C por causa que você precisa de chips, né, para poder configurar cada um. O número de fios aumenta para 5, que nem demonstrado aqui, é um de clock, um de envio de dados, um de recepção de dados e os dos chips. E aqui no SPI só tem um mestre e múltiplos slaves. Então, isso vai depender de como você quer montar o seu circuito. Se você não quer permitir outros mestres, ou não quer permitir que uma pessoa, sem querer, um dado venha externamente, ele só vai ouvir dados daquele mestre, enfim. E por fim, essa aqui é uma comunicação que eu nunca vi utilizarem na MKJ, mas é importante, que é a comunicação CAN, que o S32 possui, nesses pinos aqui. E comunicação CAN, se eu não estou enganado, é nessas aqui, nessas daqui, né? Ou essas de cima, não tenho certeza. Mas elas é uma comunicação importante que é muito utilizada para chips e essas coisas, mas nunca vi ser utilizada e também não tenho muito conhecimento em cima dela. Mas é boa, é importante, como qualquer outra comunicação. Antes de eu ir para a última parte, então ainda está nesse vídeo, eu gostaria só de demonstrar esses protocolos, as pinos desse protocolo de novo aqui nos microcontroladores. Se você notar aqui, agora que você já sabe um pouco mais sobre esses pinos, esses protocolos de comunicação, aqui, nesses 16 e 17, estão para conectar um sensor de comunicação RT. Aqui, os conectores para aquela sala geral, né, com SDA e SCL.
E aqui estariam os pinos de clock. Você olha aqui, clock, SCK, que não disse, pode ser pode ser o CLK, pode ser outras coisas, mas são K. Então você pode ter o ESP ele permite múltiplos protocolos de SPI. Se você notar aqui, ó, tem o H, então HSPI CK, HSPI MISO, HSPI MOSI, HSPI CS, os 5 pinos que são os 4 pinos que são necessários. Isso aqui é para um, esse aqui é para outro. Então aqui é o CS, MISO, SCK e MOSI. Então isso aqui é na segunda. Ou seja, tem o H, tem o V e tem o sem nenhum dos dois iniciais. Isso é só para demonstrar que tem como utilizar até 3 protocolos SPI ao mesmo tempo. E eu acho que essa parte aqui de protocolo de comunicação, esse seria o suficiente. Eu agora quero só, antes da gente passar para a próxima parte, ressaltar que é importante vocês entenderem como funciona esses protocolos, mas quando vocês tiverem que aprender sobre um determinado módulo, um determinado sensor que utilizam desses protocolos, estudem aquele sensor, porque pode ser que já tenha uma explicação um pouco mais detalhada de como utilizar aquele sensor, mas é muito importante que vocês entendam pelo menos como funciona como o seu sensor está se comunicando com o seu microcontrolador, mas entender que certas coisas são facilitadas. Por exemplo, e agora já fazendo uma ponte para a próxima parte, na parte 4 você entenderá, entende-se um pouco melhor como que funciona essa simplificação para cada tipo de sensor, que é a parte 4 no nosso aulão, que é utilizando bibliotecas.